Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, tudo bem, meus queridos? Eu sou o Fábio, como vocês já sabem. Hoje nós vamos continuar aqui no nosso podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo jóia, tudo bem, que você esteja vencendo suas lutas e dificuldades diárias. Tem dias que são difíceis, mas o Senhor vai nos fortalecendo. Vamos continuar confiante, com esperança, que Deus sabe sempre o que é melhor para nós, tá bom? Levítico capítulo 3 hoje, a parte... Qual que é hoje? A parte segunda, né? Segunda parte, episódio de número 365. Esta que é a quinta temporada, onde estamos vendo o livro de Levítico capítulo por capítulo. Vamos lá então, a gente está vendo todos os detalhes ali dos sacrifícios, ali no Antigo Testamento, e tudo é sombra, né, do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. A gente vai ver cada detalhe aqui, palavras hebraicas que às vezes aparecem aqui, a gente vai tentando explicar para você, toda a tipologia bíblica, teologia bíblica, todo o contexto aqui explicado, parte a parte, capítulo por capítulo, um aprendizado muito jóia. Se você tem gostado, compartilhe aí com outras pessoas que você conhece, que tem interesse de aprender mais a palavra de Deus. A gente está aqui nesta missão, compartilhando com você um conhecimento de mais de 20 anos aí. Deixa eu beber um pouco de água. Esse garganta ajuda a gente aqui. Vamos lá. Então o sacrifício da oferta pacífica era como um sacrifício de comunhão. Tá bom? O sacrifício prescrito neste terceiro capítulo que nós estamos vendo aqui, ele é preliminar para a festa sagrada que se seguiria. O seu significado ele se encontra no fato de que o ato de comunhão com Deus, ele só poderia ocorrer depois que essa oferta tivesse sido apresentada. E nós aprendemos o que aqui? Tá bom? Você precisa ler o capítulo e depois vir para cá ouvir a nossa explicação. Eu vou contar para você o que nós aprendemos aqui. O povo hebreu ele pode não vir ao tabernáculo e ter uma festa solene perto da presença sagrada até que o animal tenha sido morto e o seu sangue aspergido no altar. A indignidade consciente, ela deve primeiro ser eliminada pelo sangue derramado de touro ou cordeiro, e então o sacerdote e o povo, eles podem se alegrar juntos diante do Senhor. Primeiro pureza, depois paz. Primeiro rendição completa na cruz do Redentor e confiança em seu sacrifício expiatório, então comunhão com Deus e seu povo. Quando o animal ele havia sido morto, o sacerdote deveria apresentar a Deus a gordura, os rins, etc., as partes internas ali. Essa ênfase especial sendo colocada no interior do sacrifício, as partes melhores e mais ricas, aquelas que haviam sido a vida do animal, elas foram oferecidas ao Senhor como representando o próprio animal e, portanto, o próprio ofertante. Ele simbolicamente se ofereceu a Deus por meio dessas partes vitais do sacrifício. Quando nos aproximamos de um serviço de sagrada comunhão e alegria, ou quando antecipamos a comunhão dos céus, que o apelo à sua misericórdia por meio de Cristo deve ser acompanhado de uma entrega livre e total de todo o nosso ser, a consagração do nosso melhor, o interior, o entendimento, os afetos, a vontade a Ele
e ao seu serviço. É como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Versículos 5 e 16. Quando a oferta ela estava completa, o ofertante ficava na posição de alguém que poderia se regozijar na presença divina e festejar com o povo santo e com Deus. Nós somos aceitos em Cristo e, tendo nos rendido a Deus em consagração sem reservas, nós podemos sentir que o bom prazer de Deus, a sua plena complacência divina, ela repousa sobre nós. E nós podemos então andar na luz de seu semblante reconciliado o dia todo. Duas verdades suplementares se oferecem ao nosso pensamento nesses versículos. O ofertante ele deveria colocar a mão sobre a cabeça da oferta, um ato impressionante e significativo pelo qual ele claramente insinuou a sua consciência do pecado e seu desejo de que a vítima o representasse aos olhos de Deus. Seu sangue, vida, seus órgãos e capacidades. Podemos não confiar em nossa mera presença corporal enquanto Deus está sendo abordado e implorado, ou enquanto a obra redentora de Cristo está sendo pleiteada, ou enquanto palavras de dedicação estão sendo proferidas em oração. Deve haver a participação positiva, simpática, pessoal, ou ficaremos fora do serviço e da bênção. Certas coisas eram imperativas no ato de adoração, outras coisas eram deixadas à escolha do indivíduo. No Evangelho de Cristo e na adoração a Deus há coisas essenciais, das quais ninguém, meus queridos, pode se afastar. Por exemplo, um coração humilde, um ato de fé e autoentrega, o espírito de obediência a Deus e de amor. Há outras coisas que são deixadas a critério pessoal, por exemplo, tempos, métodos de devoção, escalas de contribuição, esfera de utilidade. No entanto, nessas questões opcionais não devemos agir de maneira imprudente ou irracional, mas de acordo com a direção da sabedoria e os ensinamentos de Deus. As ofertas de paz, elas também eram chamadas de ofertas de agradecimento, ou também ofertas de salvação, duplo objetivo: reconhecer a salvação recebida ou suplicar a salvação desejada. 3 tipos: ofertas de louvor, ofertas de voto, ofertas de livre-arbítrio. Liberdade considerável é permitida neles, embora ainda sejam observadas restrições. As vítimas aqui ainda eram masculinas e femininas, podiam ser do rebanho, mas apenas aquelas sem defeito nesse contexto. Nenhum pombo era permitido, porque um par de pombos era insuficiente para a refeição sacrificial, que era um componente tão importante ali da celebração. A combinação do holocausto com a oferta pacífica no consumo pelo fogo, ou a gordura dos órgãos internos e da gordura ou da cauda gorda das ovelhas, a gordura e o sangue, oferecidos ao Senhor de maneira especial pelo fogo e pela aspersão ao redor do altar. E assim a oferta era distinguida. Como a oblação denota seu caráter voluntário, sacrificar sua íntima ligação com o altar, isto é, sua participação no significado expiatório de todos os sacrifícios sangrentos que traziam em si a ideia de reconciliação com Deus através do sangue da aliança. Oferta de paz, a distinção específica, reconhecendo o fato de que quer o sentimento proeminente expresso fosse louvor ou oração, ainda assim o ofertante estava de pé no terreno da aliança de comunhão com Deus. Podemos tomar essas ofertas geralmente para simbolizar a salvação como um fato realizado. Havia reconciliação, que é onde as relações estabelecidas entre Deus e o homem
as relações são restabelecidas entre Deus e o homem. Há um louvor agradecido e há uma dependência voluntária. Aqui, nós podemos notar os dois lados do sacrifício, que era aquele voltado para o homem, que é oferecido de boa vontade, um presente valioso, é oferecido como oferta de paz para louvar ou acompanhar votos e orações, e aquela voltada para Deus. É confissão de pecado, obediência prestada à lei, renovação da aliança, confirmação das promessas, o selo da graça, as relações entre o homem e Deus. Considere as visões não bíblicas, as noções do místico ou do transcendentalista, o homem elevando-se a Deus ou sendo elevado pelo êxtase. Há também a concepção racionalista de que Deus e o homem se encontram na natureza ou na consciência humana e que tal relação nas meras leis do fato ou pensamento seriam suficiente. Estes tais, a reconciliação ignora o estado caído do homem. Coloque em oposição a essas visões defeituosas e errôneas o ensino das Escrituras Sagradas, da fonte original de tudo, a vontade de Deus, isto é, sua natureza, o caráter infinito. Em relação real com seu universo, surge a reconciliação. A revelação desde o início de um convite de Deus ao homem para a intimidade. A lei mosaica, ela começa aqui e ela vai sendo o desenvolvimento da aliança anterior, já antes aqui desses sacrifícios. Sob o ministério patriarcal era o evangelho de paz. A reconciliação, ela foi colocada sobre o fundamento do sacrifício, isto é, da rendição do homem, mesclada com a promessa de Deus de perdão e vida. A preservação da retidão na aceitação da homenagem do homem ao caráter divino. A certeza da paz em uma aliança de amizade e troca de amor. Ao trazer uma oferta pacífica a Jeová, o adorador ele lançou-se pela fé na graça gratuita que abriu o caminho para a reconciliação e a paz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O judeu ele falhou em ver essa liberdade do amor divino e, portanto, ele se torna um escravo sob o poder do seu próprio ritual. Mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O Senhor ele visitou o seu povo. Nós construímos tudo sobre a pedra fundamental que o próprio Deus lançou. Começamos com a pessoa de Cristo, divinamente gloriosa, e aí a nossa fé se apodera da vida eterna, naquele que era a vida e a luz dos homens. A autoentrega estava tanto na apresentação da oferta quanto na posição do ofertante. Impondo a mão sobre a cabeça da vítima, matando-a e entregando as porções designadas ao altar, ao fogo, tudo representava confissão, consagração, obediência. Nossa fé é essencialmente uma submissão de nós mesmos a Deus. Consideramos nossa salvação um fato, assim como despojamo-nos do velho homem e nos revestimos do novo homem, assim como consideramos todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa oferta é uma oferta de paz, tanto do passado quanto do futuro. Não somos mais nossos. Cristo é tudo para nós e, portanto, somos de Cristo e Cristo é de Deus. E aqui nós vemos a alegria da salvação, tipificada na refeição sacrificial, na qual os representantes de Deus e dos homens, nos sacerdotes e no ofertante, se reuniam em festividade social. Esta foi a antecipação da sagrada refeição da ceia do Senhor, na qual a alegria sacrificial ela foi celebrada na nova sociedade, no reino
de Deus. A alegria do cristão é eminentemente a alegria da salvação. Ele constrói toda a felicidade no fato de sua reconciliação com Deus. Ele vive sua nova vida não para si mesmo, mas para Cristo e para o povo de Cristo. A alegria social, que era um elemento da oferta pacífica, ela aponta para o fato de que a redenção de Cristo efetua a libertação da sociedade de sua escravidão e miséria, bem como a alma individual de seu pecado e ruína. Tal mensagem é especialmente necessária nestes tempos que estamos vivendo agora, quando o mundo geme sob o peso de seus fardos e se esforça em vão por uma verdadeira liberdade e paz que não se encontra em outro lugar a não ser em Cristo. A superioridade do sacrifício de Cristo a todos os outros, por causa de sua pessoa, de sua obediência ativa, passiva, sua aceitação declarada por seu batismo, transfiguração, ressurreição, ascensão. A simples obra da fé, ao colocar a oferta sobre as cinzas do holocausto, ao vincular a obediência imperfeita do homem ao mérito infinito de Cristo. Uma oferta de paz no sentido mais elevado quando colocamos tudo sobre o altar da verdadeira mediação. O fogo consumindo denotava aceitação. Deus em Cristo declara-se satisfeito não apenas em seu Filho amado, mas em todos os que se identificam com Ele espiritualmente. O holocausto menor é absorvido pelo holocausto maior e permanente, a nossa obediência na de Cristo. A doçura da vida é um retorno aos nossos próprios corações daquilo que o Senhor achou agradável, o doce sabor de uma obediência consagrada que permeia toda a existência e a torna perfumada, tanto para nós quanto para os outros. Tá joia, meus queridos? A gente vai continuar meditando em todos os detalhes desses sacrifícios aqui no próximo episódio, tá bom? A gente se encontra lá, eu encontro você lá, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau!